Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o planejamento urbano na região metropolitana. Um convidado muito especial, o arquiteto e urbanista Oscar Gilberto Escher. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é autor de mais de 700 estudos e projetos em diferentes escalas urbanas. Ele foi agraciado com o prêmio ABCEM como o melhor projeto obra brasileira em aço no biênio 2007 e 2008. Na área pública, ele tem uma vasta experiência, ele foi secretário de Planejamento Urbano de Canoas, foi diretor-geral e também diretor de regulação do Procinos, foi também diretor-geral e secretário adjunto da Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul e também diretor superintendente da Metroplan, um órgão central para pensar o planejamento da região metropolitana. Querido amigo Oscar Escher, um grande prazer aí você estar no nosso programa. Eu queria começar exatamente por esse momento que tu estivesse à frente da Metroplan. Recordo que naquela época nós tivemos problemas de chuvas intensas e tu lideraste um esforço através também da Secretaria de Obras e da Metroplan, para buscar recursos, apresentando projeto para o governo. Isso lá em 2013, 2014, 2015. Só que os anos passaram, nós temos aí mais de 10 anos já dessa iniciativa e as obras não aconteceram. Será que a gente estaria um pouco mais preparado se essas obras que vocês idealizaram, esses estudos, tivessem saído do papel? Bom, inicio agradecendo o convite e lembrando da nossa experiência. Aliás, construímos experiências comuns, né, na elaboração do plano diretor de Canoas. Cumprimentando todo o público que prestigia esse trabalho de debate e informação que estás liderando aí. A experiência do comando da Metroplan, o órgão de planejamento regional e metropolitano, com um braço executivo também, porque o superintendente da Metroplan assumia, na época, como autoridade metropolitana do transporte. E do ponto de vista regional, na necessária gestão partilhada do território, tem dois sistemas que irrigam o território. O sistema da mobilidade, com as suas bacias peculiares, e o sistema hídrico, né, com as suas bacias peculiares, né? A água que vem lá da serra perpassa em todos os municípios bem ou maltratada, né? As cautelas que cada município toma com relação às águas que banham seu território têm consequências no território ajusante, ou muitas vezes a montante se represa, né? Então, nós entendemos na época, à medida que nós nos apropriamos dessa competência do órgão metropolitano, de que teríamos que trabalhar essas duas redes de bacias como âncoras do processo de planejamento e ocupação do território. Então, foi uma experiência muito importante. E nos deparamos, no caso da mobilidade, com um projeto muito bem construído, que era o Pitmurb. Resgatamos ele, então. Mas verificamos na questão das bacias, do tratamento das águas, das contenções, da resiliência, nós tínhamos única e exclusivamente os estudos e projetos feitos por uma missão alemã, num convênio com o governo do estado, entre 67 e 69, que geraram os diques, né, de Porto Alegre, de Canoas, em parte, e alguma coisa, basicamente, em Cachoeirinha também, né? Não chegou os estudos deles não chegaram a Novo Hamburgo. Inclusive, essa era uma das críticas, que as bacias não tinham sido estudadas na sua plenitude. E cabível, mas com um impacto muito menor do que o argumento, né? Aí nós resgatamos esse material e encontramos por parte do Ministério das Cidades, muito apoiado pela estrutura política da época, pelos secretários, governador, o gabinete do governador. Tenho várias lembranças de
verdadeiros estadistas que nos acompanharam, né, membros da política, e não vou citar para não deixar ninguém fora, né, mas foi um trabalho muito interessante, onde nós, então, com a tecnicidade da estrutura técnica da Metroplan, e também o governador nos deu muito apoio, aí contratamos pessoas extremamente qualificadas na área dos estudos hidrológicos em caráter regional, e criamos uma argumentação muito importante para sensibilizar o Ministério das Cidades que teríamos que fazer investimentos nessa área, porque tudo indicava que a maior cheia sempre está por vir. A referência era da cheia de 41, mas nada nos assegurava que não fosse acontecer situações mais agravantes que aquela, porque também há mudanças e antropização de territórios que contribuem para essas bacias. E aí fizemos não só estudos da nossa realidade, como fomos, com apoio, né, do governo, fomos estudar, principalmente na questão da Alemanha e da Holanda, como é que eles tratavam esses territórios, uma vez que a urbanização sendo inevitável, tem que urbanizar bem. Porque não adianta tu negar a ocupação do território se tu não tem uma política de oferecer algo melhor que aquilo. Porque a expansão urbana é como as águas, se tu não olha elas de frente, elas também criam prejuízos, né? Então foi um momento muito rico, conquistamos, e eu me lembro ainda que o mote da discussão era o Feijó, né? O Feijó, aquela situação de vulnerabilidade, Alvorada como pior PIB do estado, encostado na capital, como é que pode ser isso? E realmente é uma situação dramática. E aí nós olhamos a região como um todo e sinalizamos para o Ministério das Cidades de que o que estava acontecendo e a exposição de risco que estava acontecendo em Alvorada e Porto Alegre, na sua parte norte, iria fatalmente acontecer em Eldorado. Então, conseguimos, na época, contratos, foi 200 e tantos milhões ali para Alvorada, e conseguimos recursos para fazer também os projetos preventivos para Eldorado. E para nossa tristeza, nós fomos longe nisso, mas com a solução de continuidade. E uma questão cultural que nos dói muito da descontinuidade administrativa que tem permeado a nossa política, salvo o melhor juízo, né? A sociedade pagou para ver, e pagou com vidas. Porque se nós estivéssemos na posição que eu estava, eu me sinto autorizado a dizer, se nós tivéssemos dado continuidade para esses processos, nós com certeza não teríamos sofrido, a sociedade não teria sofrido tudo isso que aconteceu. Essa é uma visão um pouco parcial de quem fez gestão dessa temática, mas a descontinuidade desse projeto nos deu um pesar muito importante, mesmo na bacia de mobilidade. Eu até hoje não sei se nós estamos como sociedade maduros para fazer gestão partilhada de território, com uma visão comum de gerir o território. Podemos divergir na maneira de fazer a gestão, mas a visão teria que ser comum, né? De proteção, de qualificação, tudo isso. Arquiteto Oscar, só para relembrar, né, naquela época acho que o governador era o Tarso Genro e o secretário Busato, o senhor estava à frente da Metroplan, e esses estudos foram muito importantes, inclusive envolveram a região ali do Caí, né, a bacia do Caí. Canoas, Esteio, nós tivemos ali problemas de chuvas muito intensas naquele período, Alvorada, Eldorado, né. Hoje há toda uma polêmica sobre a questão da revisão, a readequação. Quer dizer, os projetos olham muito para o que tinha sido idealizado lá naquela missão, né, de alemães que fizeram um projeto de proteção.
Isso é muito difícil hoje atualizar esse projeto ou você acha que o caminho já está trilhado, uma questão mais de ajuste diante do que aconteceu? Qualquer bom projeto ele tem que estar sempre aberto a uma atualização e qualquer nova informação tem que retroalimentar o processo, né. Mas eu me lembro que na universidade eu estudei na época da ditadura, né, então, uma época nós paramos a arquitetura da URGS, queríamos rediscutir o modelo de ensino, que tinha seus argumentos e tal, mas eu me lembro que um professor lá, Günther Weimer, depois acabou sendo reitor até da universidade, nos apoiou e tudo, disse: "Olha, gente, mas você tem que amadurecer, porque a questão necessariamente não é de método, né. Eu acho que tem outras questões e valores que precisam ser debatidas, porque o método adequa. Então, parar tudo para repensar, talvez alimente uma indústria da repaginação dos projetos, né. Eu conheço meus colegas consultores, eu já fui vice-presidente do Sinaenco, né, Sindicato das Consultorias, e também fui vice-presidente da ASBEA, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura, né. Mas, se faz muito vamos pensar em dar continuidade, então vamos rever todos os projetos. Eu acho que nós temos que dar um passo adiante, nós temos que avançar na questão executiva, né, o projeto pode ser revisto. Se Uhum. tiver que aumentar a altura do dique, tu faz isso, mas não deixa de fazer o polder, né, que o Uhum. dique, os canais, as casas de bombas, as comportas, que é um complexo, né. E também outro vício de projeto que a gente faz a autocrítica, qualquer projeto, ele precisa vir acompanhado da sua manutenção, de que recurso sustenta. E posto de prefeitos, né, e como é difícil tu criar uma rúbrica específica Hum. que cai na conta do usuário, entende? Então joga tudo no orçamento público e ele não consegue se adequar. Cobertura é curta. E nós defendíamos a taxa da drenagem, Uhum. né, calcada na realidade e nos custos que vive. Nós tivemos muita dificuldade de tratar desse tema, queríamos que a taxa de drenagem fosse acompanhada da conta d'água, porque a equação da água é uma só. A água que inunda, a drenagem, o saneamento, né, o abastecimento de água, tudo é uma equação só. E não adianta tratar somente da receita da venda de água, que é a operação mais barata do sistema, se tu esquece de tratar os demais itens e talvez uma equação conjunta, né, no abastecimento de água, da drenagem e do saneamento, possa ser melhor trabalhada, né. Também na época, eu lembro agora, trouxeste à memória isso, né, nós queríamos criar a agência das águas, né, para criar o braço técnico dos comitês de bacia. Mas honestamente, a gente tramitou muito nos comitês de bacia e também uma crítica que eu faço, e meu respeito aos abnegados que trabalham nos comitês de bacia, mas é uma imaturidade, porque as agências, os comitês de bacia se insurgiram contra a cobrança das águas. Porque aí também tem uma construção e um relacionamento da orizicultura com a indústria e os processos de licenciamento, eles criam um ambiente onde o elemento urbano e a drenagem, não era bem-vindo. Então, lembrando agora, essa experiência, assim, tivemos um grande aprendizado, mas temos bastante coisa a lamentar, que talvez num programa como esse, com o prestígio que tens, aí a gente possa levantar algumas questões importantes. E é isso que eu queria exatamente refletir. Com a sua experiência, o senhor é arquiteto, urbanista, um homem que executa, que pensa também, passou por vários órgãos de Estado. O senhor citou aqui vários avanços que ocorreram, né? Estudos, projetos. Isso 2013, 2014, 2015. Passou
10 anos nós tivemos essa tragédia em 2024. Muitas vezes, pela sua experiência também como gestor, as pessoas e muitas vezes órgãos de controle e órgãos de fiscalização não deixam de olhar para quanto custa não fazer, arquiteto Escher, porque aqui nós temos um exemplo concreto, quer dizer, coisas que poderiam ter sido feitas, talvez protegesse, evitasse ou amenizasse o que aconteceu, mas não se fez. Quanto é esse custo de não fazer? Isso muitas vezes não é colocado à mesa, né? É, e é lógico, uma das questões que hoje eu faço a autocrítica, nós tínhamos nos apropriado de muito conhecimento, de muitas soluções, mas talvez não tivéssemos nos atentado à importância de desenhar o mapa do poder e verificar exatamente aquilo que pode conspirar contra e ajudar. Vamos citar o exemplo do caso da Bacia dos Sinos, que o senhor tem uma larga experiência ali na gestão de canoas e tal. Quando nós fizemos os estudos e até projetos de intervenção, mas não executivos, se criou 3 cenários importantíssimos e referenciais para uma tomada de decisão. O que custaria não fazer nada, né? Qual é o custo social daquilo? Chegamos a um número, eu não lembro o montante, mas com certeza extremamente tímido com o custo que a sociedade pagou na última cheia. Fizemos o estudo de fazer intervenções parciais que protegessem só aquelas comunidades efetivamente atingidas. E aí fizemos a avaliação do custo de resolver o problema como um todo na bacia. O mais em conta, numa projeção de 30 anos, era fazer tudo o que tinha que ser feito. Só que tudo que tinha que ser feito era aproveitar a 448 como um sistema de proteção, né? Que aliás foi pensado assim, mas a construção política da época, os municípios amontantes se sentiram ameaçados e tal, e não conseguimos avançar. Os próprios órgãos de controle evitaram que a 448 fosse um dique de proteção. Eu lamento assim, mas o próprio Ministério Público disse, nós não estamos satisfeitos com essas alternativas, nós mesmos vamos fazer, junto com as prefeituras, um outro modelo. Assim, aquilo me deixou pasmo, né? E a água não passou por cima da 448, é importante lembrar disso, né? Se a 448 fosse um dique, Canoas, Esteio e Sapucaí teriam protegidos, né? Gente, mas assim, porque o desenho, falando na 448, o desenho da 448, ele foi baseado, na época não tinha os outros estudos, nos desenhos dos diques que a missão alemã fez de 67 a 69. Quando nós, desculpe se a gente criar informações paralelas, mas tudo isso começa muito importante a vir à mente. Para a gente poder esclarecer um pouco os problemas, né? E assim, nós mesmos e todos que estão envolvidos, porque não me parece crível que hoje o Ministério Público tivesse aquela postura e o Comitê de Bacia que tiveram à época, né? Porque num exame mais rigoroso, de certa forma, eles foram cúmplices da catástrofe, no meu ponto de vista. Desculpe se eu feri alguma suscetibilidade, mas eu estou disposto a rever essa ideia à medida que me apresentarem outros argumentos, né? Mas, assim, a 448, o DENIT tinha os recursos, foi feito... A 448 foi um projeto que tinha um projeto ambiental junto com a via. Ela foi estabelecida porque o seu traçado havia sido inserido no plano de Canoas e no plano de Esteio, e que combinava com o projeto de expansão do parque, tudo ali. Lógico que tinha projeto imobiliário junto, e hoje tu não faz, e há muito tempo não se faz mais cidade na nossa sociedade, no modelo de economia que nós temos, sem trazer o setor imobiliário para dentro, né? Cidade que não tem um mercado imobiliário pode ter crítica ao sistema
capitalista de produzir cidade, mas hoje cidade que não tem um mercado imobiliário atuante, ela não consegue se renovar, né? Lógico, tu tem que dominar aquela energia, né, do empreendedor e trazer à luz de um projeto coletivo, que é o plano diretor, e domesticar eles para eles construírem cidade. Aliás, o mercado imobiliário hoje, o mais inteligente, já sabe que precisa produzir uma cidade qualificada para melhorar, inclusive, o produto dele, né? Então, voltando ao tema da experiência, né, da bacia do Rio dos Sinos, foi isso. Nós tínhamos todas as situações. Nova Santa Rita estava de acordo, São Leopoldo relutou, mas Esteio estava de acordo. Novo Hamburgo, algum vacilo, mas a montante, tudo, mas perdemos essa luta por uma mentalidade, né, pouco resiliente. Arquiteto Oscar Escher, o senhor também como arquiteto urbanista, hoje há muitas alternativas que estão sendo colocadas. Uma delas é o conceito de cidade esponja. Pode ser uma solução? Isso algumas cidades hoje, São Paulo e outras cidades, têm adotado? Evidente, né? Nas medidas estruturais, tu tratar o tema da permeabilidade, da retroalimentação do lençol freático é condição indispensável para a cidade sustentável. Mesmo nos territórios de várzea, tu criar lagos, outra questão assim... Os piscinões, por exemplo, que São Paulo fez, né, em áreas mais adensadas. Isso, mas mesmo assim, a céu aberto, criar territórios onde a água possa acumular e depois extravasar, tirando um efeito paisagístico muito bonito, não simplesmente negar a presença de cidade naquele território, uma vez que ela vai acontecer, ela está acontecendo, né? Então, os conceitos de cidade esponja, junto com o conceito dos corredores ambientais, é uma condição fundamental para a gente continuar construindo cidade em busca da sustentabilidade ambiental para o território, né? Mas fazer, né, Jairo? Não procrastinar, não apoiar discursos de pessoas que ficam muito satisfeitas em fazer absolutamente nada e aí elas têm a sua zona de conforto. Ou outras que querem abastecer o debate neurótico para elas ficarem na zona de conforto, mas a efetividade, a execução com início, meio e fim, tem que dominar a cultura da gestão do território, né? Não dá para fazer, faz dique, mas se não fizer uma política de manutenção do dique, se não fizer os canais, não fizer as casas de bomba, não proteger e não criar uma política de sustentação daquele território, também, por algum lado, vai vazar e vai criar um dano maior, né? Então, é bem complexo isso aí, mas não sei se eu respondi Sim, a pergunta. o senhor conhece muito bem essa região, foi secretário de Planejamento de Canoas, fez um excelente trabalho à frente da secretaria. Só Canoas perdeu quase 5.000 casas, famílias que perderam suas casas, 5.000 famílias. O governo estadual, o governo federal, as prefeituras de uma forma geral, eles estão usando aquele modelo mais tradicional de construir o Minha Casa Minha Vida ou a compra assistida, mas ainda são muito lentos para demanda, né? Já que são milhares de famílias que perderam a casa, mas também milhares de famílias que teriam que ser retiradas de áreas fora, né? O senhor não acha que deveria talvez se adotar, pela sua experiência, o senhor que trabalha muito com o setor privado, de parcerias com o setor privado, por exemplo, com permuta de áreas, concessão de índices, talvez uma ação mais integrada com as 3 esferas? Isso não daria mais resultado? Porque o setor privado tem muito mais capacidade de fazer rápido do que o Estado. Na situação social que nós vivemos, isso é uma realidade, né? Se não chamar o setor privado, mas ele por si só também não resolve, né? Eu acho que tem que fazer essa construção e políticas mais integradas, né? De aquisição de território acompanhada de uma solução já prevista de implantação de solução, né? A gente tem tecnologia para resolver dar velocidade para as obras. As nossas obras públicas que envolvem o poder público são muito lentas.
Eu acho que tem que ter a fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público e tudo. Mas eu me lembro uma passagem na Metroplanejar, já que trouxesse esse exemplo. Nós fomos apontados na época pela CAGE, não me lembro se foi a CAGE, o Tribunal de Contas, um apontamento aí de umas 2 páginas de questões que eles nos recomendavam a resolver. Aí, junto com eles, eu li aquela notificação, assim, até porque o ambiente, a gente sempre construiu um ambiente de diálogo com quem nos fiscalizasse, entendendo a importância disso. Aí eu olhei para o chefe da equipe ali e disse, tá, vocês fizeram as anotações do que eu tenho que consertar no que eu estou fazendo. Tenha a maior certeza, nós vamos pegar item por item, o que nós não pudermos fazer, nós vamos contra-argumentar. Mas o que eu lastimo é que vocês têm noção das competências da instituição que eu estou presidindo e vocês não apontam nem uma omissão, e são muitas que nós estamos sujeitos por falta de meios. Se vocês apontassem as nossas omissões, nós teríamos um argumento forte para buscar os recursos e fortalecer a instituição de gestão e governança metropolitana, né? Então, aquilo me marcou muito. Eles ficaram um pouco constrangidos, mas como o ambiente era amistoso, não repercutiu em nada assim. E até eu me lembro que eu argumentei com eles, tem uma máxima na administração pública, né? Lógico, isso pega somente o tom jocoso, porque isso não é uma generalização, né? Se tu fizer muito, tu te incomodas muito. Se fizeres pouco, te incomodas pouco. Mas se tu não fizeres nada, tu não vai ter nenhum apontamento e serás promovido, né? Então, obviamente eu Quem falo, perde é a sociedade. é evidente, mas eu falo da minha experiência parcial. Talvez se eu fosse jornalista e eu entrevistasse, a resposta seria muito mais rica, né? Mas vamos avançar com o que temos, né? Então, eu acho que a questão da habitação, particularmente trago no currículo, e não falo isso com muita humildade, mas sou autor de vários planos regionais, né, de habitação, né, e planos locais de habitação. E a gente verifica quanto é difícil levar uma política efetiva para resolver essa grande chaga da nossa sociedade, que é a desigualdade e a incapacidade de levar soluções, embora tenha recurso, tenha meios, tenha tecnologia, para resolver um problema tão básico que é da moradia digna, né? Então, tens toda a razão. Tem que ter uma política mais ousada, chamar o setor produtivo para dentro e também fazer outras construções importantes na solução na grande escala. Eu lembro que nós fizemos lá no meu escritório o projeto das 1.300 e tantas moradias para reassentar as famílias da expansão da pista do aeroporto. Conseguimos trazer para o projeto a maior empresa de construção de habitação social, que constrói assim, em grande velocidade, num sistema construtivo. Na época ele era bastante pioneiro, que é das paredes de concreto pré-moldado, moldadas no local com formas e tal, com uma velocidade e uma eficiência canteira extrema. Eles mesmos tiveram dificuldade de concluir o projeto e as entregas e receber as parcelas dos investimentos que fizeram no canteiro, por conta de outro problema que tem que ser abordado e revisto no processo de solução da habitação social, que é um eficiente, efetivo e continuado programa de assistência social, né? Porque a pessoa que se encontra numa situação de vulnerabilidade habitacional, ou mesmo atingida, né, ela precisa ser orientada, acompanhada e, através daquele expediente, entrar num programa de recuperação de renda ou de melhoria de renda e de convivência social, porque também nós temos nos nossos programas habitacionais o problema
da tomada do crime organizado em alguns conjuntos. Exatamente. Né? Eu lembro, nós fizemos o primeiro Minha Casa Minha Vida de Porto Alegre, né? na Zona Sul, onde todo aquele condomínio foi uma barra para resolver o problema da gestão interna, porque simplesmente o órgão municipal não teve, faço a crítica, e também, se alguém quiser defender um outro argumento, a gente está aí para responder por isso e, de repente, até mudar de ideia, mas o sistema de habitação é totalmente omisso, no caso das situações que eu presenciei aqui em Porto Alegre, no que diz respeito ao apoio das políticas sociais de acompanhamento dessa transformação cultural da pessoa e morar num núcleo habitacional organizado vindo de uma situação de muita vulnerabilidade cultural, econômica, social, de saúde e tal. Scaletti, muitos empreendedores, até nessa questão de habitação, falam a burocracia, né? A dificuldade de licenciamento. Tem muita experiência, centenas de projetos você já passou e licenciou. O que é preciso fazer para a gente ter uma legislação mais célere, mais rápida? Essa burocracia. Eu sei que muitas vezes quando acontece um episódio, uma tragédia, a tranca ela fica, né, substitui a tranca de madeira pela tranca de ferro, né? Já diz o ditado. Mas o que fazer para a gente poder ter esse equilíbrio e ter celeridade? Porque quando a gente vive um momento de depressão como agora, é muito importante que as coisas aconteçam, né? Com a tua experiência, o que é preciso fazer para isso? Há muito tempo eu advogo o licenciamento único. Né? Tem uma frase feita, né? Aqui no Brasil até o passado é incerto. Né? Eu vou falar É verdade. um caso recente, de agora, do momento. Nós estamos há muito tempo aprovando um núcleo habitacional aqui em Porto Alegre, através de uma iniciativa, inclusive, de uma área, uma AES no território, e aí se construiu com os proprietários da área e mais a empresa incorporadora uma proposta de construir habitação social ali para as 3 faixas de renda, né, para criar um território plural. Foi muito difícil aprovar as exigências, né, do poder público com relação ao impacto das infraestruturas, recaiu só sobre o empreendimento, tudo isso aí é uma dificuldade enorme. Mas loteamento aprovado, licenciado, projeto aprovado, eis que se descobre que precisaria a anuência do Morro do Osso para poder licenciar. Então, já aprovado, mas para licenciar. Aí apareceu, assim, de maneira miraculosa, um corredor ambiental em cima do território. Inviabilizou. Praticamente. Ele tenta inviabilizar. Aí nós chamamos todos os técnicos envolvidos no processo, inclusive do poder público, e apresentamos uma solução, não para extinguir o corredor ambiental, mas sim fortalecê-lo, inclusive duplicar. Né? Só que todo mundo tem medo de, eu imagino que seja isso, né, de tomar a decisão, porque vai a pessoa que se sente contrariada faz uma denúncia no Ministério Público, salvo melhor juízo, o Ministério Público acolhe sem questionar, vai no judiciário e alega risco iminente, presunção de dano e paralisa tudo, e tu fica uma década discutindo lá uma obviedade técnica. Então, me parece que fazer um licenciamento único e verificar todos que possam, de alguma forma, dar uma opinião e trazer para o ambiente do ganha-ganha, a cidade ganha, o meio ambiente ganha, as pessoas ganham, uma solução de uma licença pactuada, e a partir dali ninguém questiona. Entendeu? Então o licenciamento único me parece o adequado, ao menos para essas intervenções urbanas onde o meu mundo gira. Né? Eu sei que tem coisas mais complexas e que talvez requeresse uma outra análise. Né?
O tema do transporte coletivo, do transporte público, é uma das responsabilidades, né, do Metroplan, que é a autoridade nessa área. Como é que o senhor vê hoje essa questão? Porque eu recordo que no período que o senhor esteve à frente, nós tivemos um avanço muito importante, inclusive na discussão inclusive passos concretos para gerar uma passagem única, trazendo a experiência de Campinas, a experiência de São Paulo, de outras regiões metropolitanas. E também de outros países, né? No caso da Espanha, Barcelona, Madrid. No entanto, passou esse período e hoje nós temos um retrocesso, quer dizer, aquela discussão que tinha avançado, hoje ela nem está mais colocada. Como é que o senhor vê hoje esse tema, a sua experiência como urbanista, como arquiteto e também como gestor, né? Que esteve à frente da Metroplan, da Secretaria de Obras do Estado? Como nós mencionamos no início da nosso bate-papo, desse diálogo, desse debate que seja, né? Nós trabalhamos com as duas visões de gestão integrada de território metropolitano, né? Que são as bacias das águas e as bacias da mobilidade, né? Porque num território Hum. metropolitano, o cidadão mora em Canoas, mas pode estar trabalhando em Guaíba, ou mora em Viamão e pode estar trabalhando em Gravataí, ou mora em Gravataí, vice-versa. Há essa mobilidade, né, necessária. Aí nós resgatamos o Pitmurb, que foi um plano impecável. Trouxemos o Pitmurb para dentro do debate e da proposta executiva e tivemos amplo apoio da estrutura de poder do Estado à época. Agradeço muito o governador à época, que nos apoiou muito, né? Destacou gente do seu gabinete para acompanhar as reuniões dentro da Metroplan e viu a grandeza do projeto de nós criar efetivamente a integração metropolitana. O diagnóstico do Pitmurb, que começou no início dos anos 2000, ele dava conta de que o sistema municipal, analisado isoladamente, ele tinha a sua racionalidade. O sistema de maior curso, de metropolitano intermunicipal, também analisado isoladamente, ele tinha a sua racionalidade de investimento, de tarifa, tudo. Mas no momento que sobrepunha os dois sistemas, ele acusava uma irracionalidade, não no sentimento, mas sim com dados concretos, que foi feita pesquisa, origem e destino, assim, com uma quantificação no detalhe. E uma irracionalidade de 30% em média. Isso quer dizer que, se o sistema de mobilidade, de transporte coletivo tem uma pegada ambiental, havia uma sobrecarga de 30% a mais, né? E na época, hoje, até o transporte, os meios de transporte são mais econômicos, não poluem tanto, mas dá para pensar o quanto se economizaria de pegada ambiental fazendo a efetiva integração. E a deseconomia também vinha demonstrando de que os próprios empresários eram prejudicados à medida que eles abriam mão de uma regra de negócio que integrasse. Quer dizer, eu tenho que poder entrar com o meu ônibus dentro da capital, por exemplo, que era o maior fluxo, né? Descendo passageiro e subindo passageiro no mesmo ônibus, que na realidade o que acontecia e continua acontecendo, salvo me provem o contrário, de que o ônibus que vem de Guaíba entra em Porto Alegre, começa a largar passageiro e tal, e chega praticamente vazio no centro da cidade, ao passo que o ônibus local vai carregando passageiro e chega lotado. Numa regra de negócio, poderia fazer uma combinação, uma bilhetagem inteligente. Olha, vamos acertar, parte dessa receita é minha, parte é tua, perfeitamente auditável e ajustável no tempo. Foi aí que nós fomos buscar tecnologia, fizemos essas viagens. O senhor mesmo, na época, era uma
a autoridade municipal nos acompanhou, de buscar essas experiências internacionais. E foi tão longe e fomos tão acreditados no propósito que acabamos em São Francisco, na Califórnia, na sede da Oracle em São Francisco, fazendo um acordo com a Oracle de tornar a região metropolitana de Porto Alegre o case mundial da Oracle, a terceira empresa em tecnologia do mundo. Isso restou num processo de contratação, um registro de ata. Criamos um escritório dentro da Metroplan para tratar da bilhetagem única. Vendemos na sociedade a ideia de que o cartão, na época era cartão, hoje tem celular e tudo, seria o cartão de identidade do cidadão metropolitano, porque ele podia percorrer todo o território metropolitano onde ele era cidadão, não só da sua cidade, com o mesmo bilhete, com uma compensação onde ele ganharia no seu custo, as empresas ganhariam na racionalidade da operação, o meio ambiente ganharia na perda da pegada ambiental. E 31 de dezembro deixamos o cargo, 1º de janeiro morreu o projeto. Depois fui chamado pela Procuradoria do Estado para justificar aquele projeto. Nós tínhamos um contrato grande, que já tínhamos gasto uma parte, e como justificava aquele recurso que não teve continuidade? Eu digo, doutor, eu estou disposto a dizer e lhe provar que o problema não está Na ideia. na ideia e nos contratos que nós tivemos, que foram totalmente libados, né? E com fonte, tudo direitinho. O governador apoiou demais essa ideia. Ele prestigiou, nós criamos a autoridade metropolitana na época, né? Eu disse, quem sabe vocês investiguem quem deu causa à descontinuidade. Aí eu tenho vários fantasmas na minha experiência, né, dos medos empresariais, na questão do poder, né, os municípios também com uma certa preocupação de não perder a autonomia dentro do seu território, né, e também uma questão histórica. Eu moro há mais de 50 anos em Porto Alegre, minha esposa nasceu aqui, minhas filhas, minhas netas, meus genros, todos nasceram aqui em Porto Alegre. Mas Porto Alegre ainda não abandonou o conceito da muito valorosa imperial cidade. E ela tem uma dificuldade de se integrar com o seu entorno, querendo se fazer todo, quando ela é parte. Uma parte importante e significativa, mas Porto Alegre, é parte, não é o todo do território. Ela precisa se enxergar assim. Isso é importante. Ela tem que fazer autocrítica. Espero que a revisão do plano diretor reveja a situação. O próprio prefeito Melo, quando ele liderou o processo, das tentativas de revisão do plano diretor, ele era da Câmara, ele falava da questão da integração. Hoje ele fala, mas eu não sei até que ponto nós teríamos que dar um passo adiante e tratar de uma maturidade social e política, da importância e da necessidade de nós trazermos para dentro das nossas comunidades a temática da gestão partilhada do território naquilo que é regional. Hoje no podcast Centro Debate a gente discutiu o planejamento urbano, os desafios da região metropolitana. Quero agradecer muito a presença do arquiteto, urbanista Oscar Esch, um dos grandes especialistas nesse tema. Eu te desafio, te convido para compartilhar e a gente poder levar essa mensagem deste podcast. Sempre tem esta missão de discutir aquilo que é essencial sem inflexões. Eu te aguardo na próxima semana. Até lá!